estamos acompanhando agora, acabamos de ver a situação em Anápolis. E agora a gente conversa então com o secretário de Saúde aqui de Goiás, Ismael Alexandrino, sobre os casos até agora confirmados e também sobre os casos suspeitos que ainda não foram testados. Pelo menos 3.000 casos suspeitos que ainda não, de pessoas que ainda não fizeram o teste para a Covid-19. Né, secretário? Boa tarde, obrigada mais uma vez pela participação com a gente aqui pela internet. Gostaria de começar a nossa entrevista, então, secretário, sabendo o porquê desse número ainda tão alto de pessoas que não fizeram o teste. É falta de possibilidade, falta de material para fazer o teste ou existe aí um critério que excluiu esse número de pessoas? Boa tarde, Lívia. Na verdade, nós não temos falta de teste, nem do que é feito no LACEN RT-PCR, nem dos testes rápidos. Nós recebemos do Ministério da Saúde um quantitativo significativo, já são quase 100 mil testes, né? Agora, boa parte que tem acontecido, inclusive no final da semana, eu mandei um ofício para os prefeitos e para os secretários municipais, para que eles orientem os colegas caso haja um caso suspeito e possa proceder à coleta e enviar para o LACEN ou para alguma outra unidade que porventura tenha credenciamento. E nós estamos fazendo, independente desses casos que são colocados como suspeitos e não são enviados para nós, eu pedi que a nossa equipe rastreie esses casos e em uma das etapas, antes mesmo do questionário epidemiológico que nós vamos fazer agora com os testes rápidos, como são casos que já têm um tempo de notificação, eles sejam rastreados, sejam feitos os exames nele para ver se essas pessoas já estão imunes, e naturalmente também as suas famílias entrarem nesse rol de mapa. Isso deve atingir essas 3.000 pessoas, esses 3.000 casos suspeitos, secretário? Sim, a nossa ideia é que façamos dos 3.000, façamos também um questionário epidemiológico com a realização de exames de todos os profissionais de saúde do nosso estado e também agentes penitenciários e agentes do sistema prisional também, que é uma grande preocupação, penitenciários e também do socioeducativo, trabalhadores do socioeducativo, que nos preocupa. Existe a possibilidade, secretário, a gente sabe da falta, às vezes, até principalmente no começo dessa pandemia, da falta de testes no mundo todo, né? Até quem queria comprar, quem estava ali com o dinheiro para comprar, não tinha condições porque não tinha o material no mercado. Existe, em algum momento ainda, está sendo estudada a possibilidade de teste, digamos, teste em massa, também aqui no estado de Goiás, para tentar traçar melhor as diretrizes, as medidas que serão tomadas para conter a Covid-19 em Goiás? A ampliação, sim, Lília. Eu sempre defendi a realização do maior número de testes. Mas é bom deixar claro para a população que fazer testes em massa não significa testar a população inteira, um quantitativo representativo da população, algo ali entre 4% e 5%, com critérios específicos. E existem dois tipos, os pacientes que são sintomáticos e assintomáticos. Nós imaginamos que aqueles que são sintomáticos, o quantitativo colocado como suspeito é muito próximo da realidade. Agora, os assintomáticos, certamente tem muita gente que não entra na estatística, não tem como a gente saber. Com a aplicação do questionário, com a utilização desses quase 100 mil testes na população, distribuímos já para todas as regionais do nosso estado, com a distribuição para os municípios também, nós conseguiremos fazer isso. A última pergunta aqui, secretário, que não pode faltar. A avaliação que o senhor faz nesse momento dos números registrados até agora, dos casos confirmados até agora aqui no estado. Como a gente previa, para o final de abril, os números têm aumentado de forma significativa. O que, em contrapartida, o número de internações, pelo menos nos hospitais públicos estaduais, elas não têm aumentado significativamente. Então, o fato de aumentar os casos nos preocupa muito porque pode induzir um aumento de internações. Esses decretos municipais também nos preocupam, sobretudo, por exemplo, este de Anápolis, porque lá ele coloca um critério de número de leitos de UTI e o município não ampliou significativamente o número de leitos de UTI. Nós ampliamos
pelo Estado 15 leitos lá no Hospital de Anápolis, Hospital de Urgência, o ANA, mas lembrando que o ANA ele não serve só a cidade de Anápolis, ele serve a Regional Pirineus. Né, e esses leitos de Covid, eles são regulados pelo Estado, né, como foi aprovado em CIB. Então, nos preocupa, sim, esses decretos, mas o que mais me preocupa é o não uso da máscara. Né, eu tenho viajado, às vezes, no interior e tenho visto que o pessoal não tem utilizado. Na capital, exceto uma população jovem que tem ido para os parques sem o uso da máscara, que também nos preocupa, porque o jovem às vezes não manifesta a doença, mas ele transmite. Então, o mesmo que eu falei em janeiro e fevereiro, eu reforço. Não vamos criar nenhum pânico, nenhum alarde, mas também não vamos subestimar a potencialidade da doença. Não descuidar, né, secretário? Mais uma vez, obrigada, viu, pelas informações e até a próxima oportunidade. Boa tarde para o senhor.